Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2021, uma segunda-feira, iniciamos o pequeno expediente com os seguintes oradores inscritos. O primeiro deputado é o deputado Itamar Borges, deputado Ricardo Melão. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Boa tarde, senhores deputados, presidente, senhores assessores, senhores policiais. Hoje eu vim aqui falar novamente sobre o achaque que está sendo feito junto ao paulistano, trabalhador paulistano, que acorda cedo, trabalha todos os dias e paga seus impostos em dia, né? Porque a gente sabe que se não pagar em dia, as consequências são muito grandes. E aqueles que sofreram durante essa pandemia e que viram, foram surpreendidos aí com alíquotas de ICMS sendo majoradas através de 10 decretos do governador João Dória, expedidos entre dezembro e janeiro desse ano. Aliás, desde outubro, quando o projeto foi aprovado nessa casa. Aquele projeto que nós brigamos aqui, eu e muitos deputados, fizemos o possível para obstruir, fizemos o possível para mostrar claramente a farsa que ele escondia, né? Entre diversos assuntos polêmicos, existia ali o tal do artigo 22 da hoje lei número 17.293, que é justamente o artigo que permitiu ao governador aumentar alíquotas de ICMS sem precisar passar por esta casa, pelos legítimos representantes da população. Sendo que a gente sabe muito bem que matéria tributária, né, se você vai instituir, vai aumentar imposto, tem que passar por essa casa. Isso existe desde 1215 na Inglaterra, quando essa limitação foi colocada ao rei à época, o rei João Sem Terra. Infelizmente, esta casa, naquele fatídico dia de outubro do ano passado, abriu mão desse poder e dessa prerrogativa e deu de bandeja ao governador, que simplesmente não hesitou em publicar decretos aumentando as alíquotas de imposto. Para vocês terem uma ideia, mais de 120 categorias de produtos tiveram ICMS aumentado, ou seja, produtos que vão ficar mais caros para você, produtos na área da saúde, serviços, alimentação, construção civil, indústria, transportes. Tudo isso vai ficar mais caro. Há um estudo da Fiesp que diz, inclusive na ação que eles entraram, com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que o impacto disso vai ser um aumento de mais de 13% no preço final para o consumidor. Ou seja, você, quando for adquirir alimentos, serviços de saúde, remédios, você vai pagar mais caro. E saiba o porquê você vai pagar mais caro. Porque foi aprovado nesta casa uma lei que escondia um cheque em branco que tirou o poder dessa casa de poder deliberar e discutir e debater aumentos de impostos e passou ao governador fazer isso com a caneta dele, ao seu bel prazer. Então, saibam disso tudo. Mas nós não vamos deixar essa situação ficar do jeito que está. Já anuncio aqui, nós recebemos, eu e outros deputados, mais de 100 ofícios de diversas entidades que foram prejudicadas por esse aumento de ICMS. Aqui inclui-se associações, cooperativas do Estado de São Paulo, representantes dos produtores rurais, aqueles que trazem alimentos para a nossa mesa, foram prejudicados de diversos municípios espalhados pelo Estado de São Paulo. Está aqui, vários deles, além de outros setores ligados também à saúde, que vieram até nós nos procurar para que nós façamos alguma coisa para tentar corrigir esse absurdo que foi aprovado aqui nessa casa em outubro. E é por isso que já anuncio aqui, de antemão, que nesta quarta-feira, eu
e muitos deputados que estão presentes aqui hoje, nesse plenário, diversos deles de diversos partidos, estamos protocolando um projeto de lei que justamente visa revogar esse cheque em branco, esse absurdo que está na Lei 17.293 de 2020, o artigo 22. Estamos apresentando um projeto para retirar esse cheque em branco e devolver a essa casa o poder que ela deveria ter, né? Um poder constitucional, um princípio da legalidade tributária que foi gravemente ferido a partir do momento que se tirou dessa casa e se deu ao governador a prerrogativa de aumentar impostos ao bel prazer dele. E no dia 17, agora nesta quarta-feira, quando faremos esse protocolo, eu e outros deputados estarão nos apoiando, todos esses sindicatos e diversos outros representantes da área, não só dos produtores rurais, da agricultura, da saúde, dos veículos, enfim. Estaremos aqui para rever esse absurdo e vamos batalhar até o fim para corrigir esse grande problema que nós causamos, né? Peço desculpas, que vários deputados aqui, não nós, que eu sei que muitos aqui batalharam contra, assim como eu, né? Fizeram aqui nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, doutor Jorge do Carmo. Deputado delegado Olim, deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas presentes, funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham pela Rede Alesp. Já informo que vou me pronunciar e vou me retirar, porque estou acompanhando o Colégio de Líderes, que ocorre nesse mesmo horário. E eu queria, na verdade, voltar àquela discussão referente aos hospitais gerais, que estão tendo os pronto-socorros fechados. Eu sei que a terminologia técnica utilizada pela Secretaria da Saúde é referenciados. E disse aqui que fiz uma reunião presencial com o secretário da Saúde, que explicou que a ideia do governo é que o município, né, cuide dessa parte da saúde mais básica, deixando os hospitais para tratarem de situações de média e alta complexidade. Eu compreendi o argumento, mas sigo entendendo que a população vai perder muito com o fechamento das portas dos pronto-socorros, por isso pedi ao secretário a garantia de que as triagens seguirão sendo feitas. O que significa isso? A pessoa chega no hospital geral, ou seja, no hospital estadual, ela é ouvida, ela é avaliada, e se realmente for uma situação de baixa complexidade, ela vai ser encaminhada para um equipamento da prefeitura. Caso contrário, ela já vai receber o atendimento. E esse procedimento é importante porque eu dei o exemplo da dor no braço, que poderia ser um infarto, mas em conversa com pediatras, recebi outros exemplos, como uma dor de cabeça numa criança, né, que pode esconder uma meningite, e fazer essa criança passar pela UBS ou pela UPA para só depois ser encaminhada para o hospital de complexidade por meio do CROSS, pode ser fatal para essa criança. Então, eu sigo entendendo que esse fechamento é um retrocesso e, uma vez mais, digo que houve um compromisso do secretário que as triagens seguiriam. Pois bem, por que então eu voltei ao tema? Voltei ao tema porque, no final de semana, eu recebi muitos e-mails de pessoas, inclusive da área de saúde, noticiando que as mudanças com esses hospitais gerais serão maiores do que eu havia compreendido. E que o governo decidiu encerrar serviços importantes de pediatria nesses hospitais gerais. Tá? As pessoas que me escreveram falaram especificamente sobre o Hospital Pedreira e sobre o Hospital Grajaú. Eu já tinha oficiado, em virtude de uma informação parecida, relativa ao Hospital Estadual de Sumaré.
O ofício foi respondido, dizendo que os cortes que haviam sido feitos nos serviços do Sumaré foram feitos em decorrência da diminuição dos repasses do orçamento para a saúde, mas que, aqui nesse ofício, foi assumido o compromisso de que a pediatria seguiria operando. Então, eu já estava acompanhando o encerramento do serviço de pediatria no Hospital de Sumaré e, por ofício, recebi a garantia de que esse encerramento não ocorrerá. Agora, no fim de semana, recebo a notícia por vários e-mails de várias fontes que encerrarão o serviço de pediatria no Hospital Pedreira, no Hospital Grajaú. O Hospital Pedreira é uma referência no tratamento de crianças. Inclusive, diante das denúncias, eu fiz um levantamento de notícias mais antigas e constatei que foi justamente no governo do Geraldo Alckmin, na gestão do secretário da Saúde Barradas, que eles fizeram uma cerimônia de inauguração dessas alas de pediatria. Então, as entrevistas que foram concedidas na época noticiavam a conquista de ter uma ala de pediatria nesses hospitais na periferia de São Paulo. E agora, um governador do mesmo partido está encerrando esse serviço. Hoje pela manhã, conversei com o presidente Cauê Macris, tratei desse tema, vou levar essa questão adiante. Em que sentido? Primeiro, eu vou apurar se o plano é esse mesmo, por que desse plano. Estou já fazendo um levantamento do número de leitos para crianças, para bebês recém-nascidos, para adolescentes, para que nós compreendamos se existe alguma racionalidade nessas medidas, ou se é, uma vez mais, cortar o atendimento dos mais vulneráveis. E se for isso, que é o que aparentemente esta casa não pode admitir. Eu, pessoalmente, não admitirei, mas eu vou apurar e vou trazer o que for levantado para ser esclarecido para com os colegas e para com o público. Mexer com criança é complicado. A gente não pode fingir que não está vendo. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Próximo deputado, o deputado Castelo Branco. Vossa Excelência tem o tempo regimental. De fevereiro de 2021, segunda-feira, endossando a presença no plenário dos argumentos do deputado Ricardo Melão e da deputada doutora Janaína Pascoal. E a gente vem aqui, mais uma vez, mostrar os desmandos, o desgoverno e os crimes que estão sendo cometidos pelo governo do Estado de São Paulo. Muitos na área de saúde, justamente na área em que eles advogam, que fazem grandes coisas, na verdade, está mais do que provado de quem tem feito um desserviço à população de São Paulo. Nós preparamos aqui, por exemplo, uma rápida apresentação, os impactos do aumento do ICMS na área de saúde. Você que está em casa nos assistindo, vai pagar mais caro no seu plano de saúde, na sua internação hospitalar, no seu remédio da farmácia, em tudo. Então vamos lá. O aumento do ICMS preocupa especialistas quanto aos impactos no setor da saúde. Desgraçadamente, no momento que a população mais precisava desse apoio. A Rádio USP-FM entrevistou nessa segunda-feira, pela manhã, o professor do Departamento de Direito Econômico e Tributário da Faculdade de Direito, Fernando Scaff. A entrevista foi veiculada no Jornal da USP e o professor faz uma análise muito técnica sobre os impactos negativos desses aumentos. Segundo Scaff, o ano de 2020 fechou com o ICMS de São Paulo até mais alto do que foi prometido no ano anterior. Então, aquela desculpa de que não haveria arrecadação era uma grande mentira, a gente já sabia disso. Os analistas econômicos já tinham feito projeção. Mentira! O professor enfatiza que o aumento do ICMS para insumos hospitalares e medicamentos é um erro estratégico no combate à pandemia, né? É um erro jurídico também, é um tiro no pé do governo, mais um. Primeiro,
você tem um aumento de carga desigual, ou seja, você não tratou a todos igualmente. Em segundo lugar, não se justifica no âmbito jurídico, pois a fórmula adotada pelo Estado de São Paulo foi de delegar poderes ao governador. Foi um erro dessa casa. Nós deixamos passar aqui um cheque em branco, como bem dito pelo deputado que me antecedeu aqui no plenário, de que nós deixamos a ele, erradamente, isso é inconstitucional, esse poder não deveria ter entrado, mas maldosamente, né, malvadeza colocou isso no texto. É um erro, é inconstitucional, porque estabelece que isso é prerrogativa do Legislativo. Muito bem, está aí o panorama farmacêutico, as principais mudanças tributárias do mercado farmacêutico. Então, como eu disse, vai abalar você também. O site Portal do Farmacêutico publicou em 5 de fevereiro, sexta-feira, uma matéria abordando os impactos do aumento do ICMS sobre os medicamentos, principalmente no processo de venda deste produto para os órgãos públicos. Ou seja, o governo aumentou o custo para ele mesmo. O governo aumentou o custo de quem mais precisa. Em outubro de 2020, o governador do estado de São Paulo aprovou um pacote de ajuste fiscal na Assembleia Legislativa para equilibrar as contas públicas. Mentira, argumento falacioso, inconsistente e não procede do ponto de vista técnico. Mas passou. A lei, então, estabelece novas regras para o orçamento de 2021 e prevê um aumento da carga tributária, que considerou qualquer carga tributária abaixo de 18% sendo um benefício fiscal. Outra sacanagem, porque as isenções fiscais foram alvo de grandes lutas aqui durante mais de 50 anos de determinados setores. Então ele passou a régua. A Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos estima que os medicamentos fiquem de 3% a 5% mais caros, no mínimo, ao consumidor final, com o plano de elevar o ICMS de medicamentos de 12% para 13,3%. Visando uma revisão na proposta da Sindusfarma, o sindicato que representa a indústria farmacêutica, ele entrou com uma ação na justiça contra essa mudança. Aliás, já tem mais de 150 ações judicializadas por diversos sindicatos, de diversas categorias. Mas, depois de um grande movimento nas mídias sociais e na imprensa, o governador voltou atrás, ou seja, só trabalha sob pressão. E no Diário Oficial, retornou voltando às alíquotas dos medicamentos genéricos, aos tradicionais 12%. É a famosa pacote da maldade, onde depois ele tira alguns venenos, mas continua venenoso. Outra proposta de mudança em São Paulo foi no mercado hospitalar, que ainda está em plena discussão, mas sem respostas definitivas. A única constatação concreta é que o governo de São Paulo vem para aumentar os impostos com foco na arrecadação e os medicamentos que participam dos convênios 162 e 140 já perderam a isenção para vendas no mercado privado. Terminando, senhor presidente, o governo de São Paulo ainda coloca em risco todas as empresas que vendem para o mercado público do estado de São Paulo, pois, na nova legislação, ele estabelece que a isenção vale somente para hospitais públicos federais, estaduais ou municipais e santas casas. Parece uma pegadinha, pois a maioria das negociações não é feita com hospitais e sim com órgãos públicos, colocando assim a indústria e distribuidoras sob risco ao faturar para algum órgão público, que não seja especificamente os citados. Esse ponto é simples de resolver, mas o governo decidiu manter o texto que dá margem a outras interpretações, como ele quer. Bom, próximo, vamos indo para o final da apresentação. O abuso, isso vale para todas as áreas. Próximo slide. Está aí outra tabela. Enfim, imposto, imposto e mais imposto, a fome arrecadatória e, como eu sempre digo, interesses escusos e inconfessáveis por trás de cada decisão que é tomada. Estamos juntos e somos mais fortes. Obrigado, senhor deputado. O próximo deputado, Coronel Nishikawa. Próximo deputado, Major Meca. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, a
pena de morte que foi impetrada no estado de São Paulo pelos criminosos segue a todo vapor e o governo do estado de São Paulo finge que nada está acontecendo. Acompanhe aqui, na última sexta-feira, que foi dia 12 de fevereiro de 2021, coloque na tela, por favor, a execução do investigador da Polícia Civil, o Carlos. Encosta uma motocicleta com 2 criminosos, rende o policial, o identifica e o executa nas ruas de São Paulo. Muito obrigado. Quantas vezes nós acompanhamos a execução de policiais no estado de São Paulo? Quantas vezes isso acontece? Inúmeras. Isso é genocídio. O abandono do governo do estado de São Paulo aos homens e mulheres que defendem o cidadão de bem, que defendem o trabalhador. Aí nós perguntamos, o senhor João Agripino Doria, que retira dinheiro da saúde, retira dinheiro da educação, para empenhar em publicidade, e nós mostramos isso aqui. Ele empenha milhões de reais para a sua autopromoção, para fazer uma propaganda antecipada para disputar a presidência em 2022. E abandona os seus policiais, que recebem o pior salário do país, sendo que servem ao estado mais rico, que é o estado de São Paulo, mas que tem os seus recursos que escorrem pelo ralo da corrupção, do desvio. E enquanto isso, pais de família estão morrendo, passando dificuldade. Como nós acompanhamos hoje, nessa segunda-feira, dia 15 de fevereiro, o testemunho da esposa do policial civil Carlos, que foi enterrado no sábado. Ela não recebeu uma visita, um alento sequer dos direitos humanos. Não recebeu uma ligação do governo do estado de São Paulo para perguntar se a esposa, se a família está precisando de alguma coisa. E nós estamos aguardando, viu, João Doria, a sua sanção no projeto de lei 701, que foi aprovado por unanimidade no plenário dessa casa em dezembro. E o senhor não sancionou ainda. Ou será que o senhor vai vetar um auxílio de 5% na indenização aos familiares, para que a esposa, os filhos tenham a dignidade de não precisar pedir aos irmãos policiais que façam uma vaquinha para que se faça o enterro, para que se compre uma cesta básica, porque o policial estará ausente e a família iniciará um processo onde passarão fome e dificuldade. E nós, policiais, que estamos, através de ações de fraternidade, nos unindo em vaquinhas, em rifas, para poder sustentar a família desses policiais mortos, executados no estado de São Paulo, com o senhor João Agripino Doria, fingindo que nada está acontecendo. É como os inúmeros absurdos que nós vemos os deputados trazerem a essa tribuna. É escola, professores que estão abandonados, pronto-socorros que ele está fechando em plena crise sanitária, a FURP, que é a farmácia do Estado, fechada, parada, sem produzir remédio, as pessoas, as famílias mais carentes, os quartéis, as delegacias abandonados,
nossos policiais tendo que vender o seu horário de folga para colocar comida na mesa, entrando num nível de estresse físico e psicológico extremamente alto. É só olhar o número de policiais que praticam suicídio. E o senhor governador João Agripino Dória fingindo que nada está acontecendo, fazendo propaganda da sua imagem. O senhor está praticando genocídio no estado de São Paulo. E sou candidato, sim, à presidência da Assembleia, porque o senhor terá que responder aqui pelos seus atos e será, sim, responsabilizado, como todo e qualquer cidadão nesse país que responde às leis. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. Próxima deputada, a deputada Edna Macedo. Deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, primeiramente eu gostaria de agradecer todos os deputados e deputadas que assinaram a nossa PEC que regulamenta a Polícia Penal do Estado de São Paulo. Regulamenta porque já houve a regulamentação pelo governo federal, pela emenda constitucional número 104, alguns estados já regulamentaram também, mas o estado de São Paulo, estranhamente, ainda não resolveu essa situação. Até agora o Executivo não encaminhou uma PEC para a Assembleia Legislativa votar e regulamentar a Constituição Federal aqui no nosso estado. A PEC foi publicada no sábado, é a PEC número 1 de 2021. É uma PEC suprapartidária, porque ela é assinada e apoiada por vários partidos políticos, né, pelos vários segmentos. Aqui a oposição assinou, a extrema-direita, a direita, todos assinaram porque é uma causa que diz respeito a todos. É a regulamentação de uma lei muito importante de valorização dos servidores do sistema penal. Quero, senhor presidente, aqui dizer que hoje eu estive em várias escolas da rede municipal, eu tenho ido nas escolas da rede estadual, mas hoje, amanhã, eu tirei para visitar as escolas da rede municipal de São Paulo, que estão em greve. Hoje foi decretada a greve sanitária da rede municipal, porque o prefeito Bruno Covas determinou de uma forma criminosa a volta às aulas, sem que as escolas tenham condições de receber os nossos alunos, imitando, logicamente, o João Dória, que fez o mesmo aqui junto com o Rossielli. Isso num quadro de calamidade pública da cidade de São Paulo, que já tem mais de 25 mil pessoas mortas, senhor presidente. Então, nós temos fatores externos, né, que impedem a volta às aulas presenciais na rede municipal de ensino. Nós temos aí as notícias, olha, 3 hospitais públicos infantis, entre eles o Darcy Vargas, o Hospital Menino de Jesus e também o Hospital Infantil Cândido Fontoura. Esses 3 hospitais já anunciaram o aumento das internações de crianças por Covid-19. Em Araraquara, nós tivemos lockdown, nós estamos vivendo um momento difícil aqui no interior paulista. A Araraquara fechou todas as suas portas, até posto de gasolina tem horário limitado de atendimento, porque lá aumentou o número de mortos, do contágio, sobretudo com variantes. Já tem uma variante de mutação de Manaus e uma do Reino Unido, deputado Paulo Teixeira. É grave a situação do interior paulista, em Jaú, em Águas de Lindóia, também a situação é grave, já tem mutação do vírus, e chegou a mutação agora, saiu agora uma matéria dizendo da mutação em São Paulo. Então, e com a média móvel de mortes aumentando, nós chegamos no ápice durante toda a pandemia. Esse é o pior momento do número de mortes, de contágio, e é nesse cenário que as escolas estão sendo reabertas, quando no mundo todo, quando tem contágio dessa magnitude, os governos fecham as escolas. E aqui não,
aqui os governos cedendo à pressão do poder econômico, né, da associação comercial, da Fiesp, das escolas particulares, reabrem as escolas de uma forma criminosa, porque já há um número muito grande de pessoas contaminadas. E as escolas não estão preparadas. Eu visitei escolas hoje, uma delas, eu quero mostrar as fotos aqui para vossas excelências verem a situação. Aqui, olha, essa é uma escola da rede municipal, olha a janela, deputado Paulo Fiorilo, a janela dessa escola. Que ventilação você vai ter numa sala de aula, numa escola como essa? Eu visitei com o vereador Celso Gianazzi, olha, essa é a janela da escola, é a ventilação, é o arejamento. Gente, um absurdo total, olha, que são as fotos que nós tiramos de uma das escolas. Essa é a janela, onde tem aquelas grades ali, você vê uma janelinha de sala de aula, deputados e deputadas, e é nessa escola que o prefeito Bruno Covas quer que as crianças voltem a estudar de uma forma extremamente precarizada. É um absurdo isso, nós temos que reagir com veemência. Por isso que eu quero manifestar o meu total apoio à greve sanitária da rede municipal de São Paulo, né? Então, o prefeito, juntamente com o seu secretário da Educação, tenta empurrar toda a comunidade escolar para o processo de contaminação e de mortes. E com apoio de setores da imprensa. Hoje, por exemplo, saiu publicado um artigo na Folha de São Paulo, em Tendências e Debates, do Fernando Padulo, secretário de Educação, né, falando da volta às aulas. Então, a imprensa, um setor da imprensa, dá uma certa cobertura para a volta às aulas, se integrando, se associando ao negacionismo, ao terraplanismo científico. Nós vamos continuar, senhor presidente, nessa luta. Eu já acionei o Tribunal de Justiça através de uma ação popular, o Ministério Público Estadual, contra essa determinação criminosa de volta às aulas, tanto na rede municipal de São Paulo, como também na rede estadual. Voltarei a essa tribuna para continuar falando sobre esse tema. Muito obrigado. Lista de oradores inscritos, 15 de fevereiro de 2021. Próximo orador inscrito, nobre deputado Coronel Telhada. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados aqui presentes, a todos que nos assistem pela rede Alesp, quero saudar nossa assessoria policial militar, na figura da soldado Raquel e do soldado Arthur, aqui presentes hoje, fazendo a nossa segurança. Quero iniciar a nossa fala hoje, em primeiro lugar, dando um abraço, mandando um abraço para o nosso amigo, o jornalista Sérgio Everton, aqui dessa casa, aqui da rede Alesp, que teve um infarto nesse final de semana, por pouco não faleceu, ficou várias horas infartando, mas graças à ação rápida da esposa dele, a Silvia Garcia, ele acabou sendo socorrido, foi operado, está em recuperação. Então, quero mandar um abraço para o Sérgio, para a Silvia, desejar um pronto restabelecimento a ele, para que possa novamente estar trabalhando conosco aqui. E que fume menos também, né? Que fuma muito. Está aí o resultado, né, Paulo? Então, vai devagar que a vida é preciosa. Um abraço, Sérgio, estimamos as melhores para vocês aí. Hoje é dia 15 de fevereiro, mas eu quero reportar que é o último sábado, no dia 13 de fevereiro, que foi comemorado o dia do Serviço de Assistência Religiosa do Exército Brasileiro. O patrono do Exército Brasileiro na parte de religiosa é o capelão Frei Orlando. Para quem não sabe, o Frei Orlando foi morto na Itália em fevereiro de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Um abraço a todos esses homens que fazem um serviço valoroso em todas as religiões, não só no Exército Brasileiro, mas em todas as tropas militares do Brasil. Hoje, dia 15 de fevereiro, é o Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil. Uma coisa muito importante. Hoje, dia de combate ao câncer infantil, é bom nós lembrarmos aqui o Hospital Darcy Vargas, o hospital também, lá de Pedreira, que a deputada Janaína falou, que ao invés do nosso governador cuidar das nossas crianças, cuidar da saúde, ele está fazendo justamente o contrário. Está pensando em fechar hospitais para fazer especulação financeira, especulação imobiliária com os prédios dos hospitais. Ou seja, ao invés de progredir, estamos regredindo na parte de saúde. Isso é gravíssimo, não pode continuar assim.
essa casa tem que tomar providências quanto a esse governador que, no meu entendimento, perdeu o controle das coisas no governo, perdeu o controle mental. Eu sinto falar isso, mas eu entendo isso. A partir do momento que a pessoa começa a pensar em negócios, deixando até crianças desamparadas, eu entendo que essa pessoa não tem mais condição de comandar o nosso Estado. Eu entendo isso e vou trabalhar para que essa situação seja mudada, tenho certeza disso. Também aqui citar e dizer da nossa tristeza do falecimento de mais um veterano da Segunda Guerra Mundial, o senhor Antônio Moreira de Souza, que faleceu no dia 12 de fevereiro, na última sexta-feira, veterano da Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Segunda Guerra Mundial. O veterano Antônio Moreira de Souza era de Salvador, na Bahia. Nasceu em 1922, portanto, completaria 98 anos no próximo dia 1º de março. Então, um abraço à família, nossos sentimentos, e eu sempre digo, pode voltar para mim, eu sempre digo aqui com todas as claras, com todas as letras bem claras aqui, os meus heróis não morreram de overdose. Os meus heróis, quando morreram, morreram em serviço, morreram trabalhando pelo povo brasileiro. Também aqui a lamentar a morte do cabo Márcio José da Silva. O Márcio José da Silva era do 7º Grupamento de Bombeiros, lá da Escola Superior de Bombeiros, lá em Franco da Rocha. E ele, infelizmente, faleceu, né, na semana passada. Era casado, pai de 3 filhos, e uma pessoa muito atuante. Infelizmente, pelo que consta aqui, foi vítima do Covid, mais uma baixa na Polícia Militar. E também eu não trouxe aqui dados, mas eu quero falarei amanhã sobre o policial civil Carlos de Oliveira, de 45 anos, que foi morto chegando na casa do pai dele, morto, ele estava de motocicleta, assassinado, trucidado por criminosos. E eu não vi nenhum movimento de direitos humanos se manifestar. Quando é policial militar, policial civil, guarda civil, homens e mulheres da segurança que morrem, eles nunca são representados pelas entidades de direitos humanos, mas quando é bandido, a comoção é grande. Então, acho que fica bem claro quem esses direitos humanos no Brasil defendem, né? Essa ala dos direitos humanos. Fica claro que defende o crime. É muito triste isso. E eu quero aqui agradecer ao Jornal da Gente pela matéria que foi publicada nesse final de semana, onde eles colocaram aqui a nossa ação junto ao Fundo Social de Solidariedade. Mandar um abraço para o Bira, que é nosso amigo há muitos anos, para a Bárbara, que é editora também, o Jornal da Gente lá da Lapa. E eles puseram a nossa matéria aí, onde nós do grupo PDO estivemos presentes, mostrando o que está acontecendo com o Fundo Social de Solidariedade, o abandono, o descaso do governo para com as doações feitas ao Estado e para com aquelas pessoas que deveriam ser assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado. Muito obrigado ao Jornal da Gente. Finalizando, senhor presidente, quero aqui citar uma ocorrência de destaque da Polícia Militar Rodoviária, aqui da Polícia Militar de São Paulo, onde, na sexta-feira, policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária apreenderam mais de 8 toneladas de maconha em um caminhão na rodovia Washington Luiz, lá em Araraquara. Aproveitando, mandando um abraço para minha assessora Patrícia, para todo o doutor Cardilo, para todos os amigos lá de Araraquara. A equipe notou que o motorista apresentou nervosismo quando passou pelos policiais, o que motivou a abordagem. Na vistoria, a equipe localizou a droga escondida no compartimento de carga, totalizando 8.680 quilos de maconha. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal, onde o criminoso permaneceu à disposição da Justiça. Esperemos que ele não seja colocado em liberdade na audiência de custódia, né? Porque aqui no Brasil está assim, traficante, bandido, tudo é prestigiado pela Justiça. O cidadão trabalhador e o policial, ao contrário, são tratados pela Justiça como criminosos. Aqui no Brasil, infelizmente, está tudo invertido. Mas nós continuaremos trabalhando pelo que é certo. Tenho certeza disso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre Coronel Telhada. Dando prosseguimento à lista de oradores inscritos no pequeno expediente, deputado Tenente Nascimento. Na lista suplementar, deputado Itamar Borges, deputado Paulo Fiorilo.
Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, quem nos acompanha pela TV Alesp, quem acompanha aqui no plenário. Eu primeiro queria começar com Araraquara, que aqui 2 deputados já fizeram referência, o deputado Telhado e o deputado Gianazzi, e me solidarizar com o prefeito Edinho e com os habitantes da cidade diante da situação que vive a cidade de Araraquara com a pandemia. O deputado Gianazzi já falou, são 2 variantes novas, e não é só Araraquara. Jaú vive uma situação muito semelhante. Então, aqui a nossa solidariedade e espero que o governo do Estado, nesse momento difícil, possa ajudar tanto com respiradores como com os recursos necessários. Mas quero aqui, senhor presidente, tratar de um outro tema que me foi apresentado e que eu tenho acompanhado já há algum tempo, que diz respeito à escola Dr. Eufli Jales, lá de Jales, uma escola estadual, que em novembro do ano passado, ela foi designada como uma escola com programa de ensino integral, PEI. Isso trouxe uma alegria momentânea para os alunos, para os professores, para aqueles que poderiam ter uma escola de ensino integral em Jales. No início do ano, o vereador Hilton Marques me procurou e também tive a oportunidade de dialogar com o prefeito lá de Jales, prefeito do PSDB, mas que vive uma situação delicada em função do que pode ou não acontecer com a escola. O prefeito Luiz Henrique Moreira, do PSDB, e a vice Marinilda, que é do PP. Qual que é o problema, né? Quando o Estado decide por uma escola de tempo integral, você tem algumas alterações que são feitas, algumas medidas precisam ser tomadas, e entre elas diz respeito à alimentação e ao transporte. O caso da alimentação é um problema gravíssimo, que, aliás, eu queria sugerir que o Estado pudesse rever esse convênio, porque, reparem só, a merenda lá de Jales, um aluno custa R$ 4,47. O governo do Estado passa R$ 1,14. E o governo federal, pelo PNAE, R$ 0,36. Sobra para a prefeitura R$ 2,97. Quando uma escola integral, o aluno tem um custo de R$ 8,60 por refeição. O Estado passa R$ 3,73 e o governo federal R$ 1,07. E a prefeitura arca com R$ 3,80. Um valor absurdo que faz com que as prefeituras tenham dificuldade. Nesse caso, havia, até o final do ano, um convênio. No início desse ano, com a nova legislatura, o convênio deixou de existir. Apesar das tratativas, não avançou a possibilidade da escola Eufli Jales ser uma escola de tempo integral. O que acontece, né? Além dos transtornos para os alunos que tinham interesse, que procuraram a escola, os professores que acabaram fazendo a opção, saíram de suas cidades, de programas, reduziram cargas para assumir uma escola de tempo integral e tiveram que, no final de semana de 6 e 7, fazer escolhas de novo. Isso é um problema gravíssimo para quem conhece a rede, para quem sabe, quando se faz uma opção, muda a vida e você acaba tendo esse tipo de problema. É interessante que outras cidades, sem o convênio, o governo do Estado está bancando a alimentação. No caso de Jales, isso não aconteceu. O que deve acontecer com outras cidades? Devem desistir desse convênio, que é sempre draconiano para a prefeitura, porque obriga a prefeitura a gastar mais do que ela tem. Não é só o caso da educação, a gente poderia tratar, por exemplo, da segurança pública, que o presidente conhece bem, o presidente da sessão, aliás, os dois. O Estado repassa para a prefeitura o aluguel das delegacias, o pagamento da alimentação dos bombeiros. Assim, é fácil governar, né? Porque você transfere as atribuições, mas não passa o recurso. Então, queria deixar aqui, senhor presidente, o pedido de encaminhar para esse discurso para a Câmara de Jales, aos cuidados do vereador Hilton Marques, e também para o secretário de Educação, o secretário Roscielli, para que se avalie a mudança desse convênio, que é fundamental para que exista, de fato, escolas de tempo integral e não só
a transferência de atribuições. Aliás, quero só aproveitar no tempo que me resta, que é pouco, ainda por uma questão da educação, o vereador Mauro Rodrigues de Guapiara me procurou preocupado com o que vai acontecer com os professores que estão afastados pela Covid com relação às suas carreiras. Eu confesso que eu não li absolutamente nada com relação a isso, mas gostaria que essa preocupação fosse também levada ao secretário para que os professores, os profissionais não tivessem nenhum problema nas suas carreiras diante da pandemia, do afastamento ou da ausência. É o mesmo pedido que faz o vereador de Apiaí, Alisson Garcia, e a professora Marcele Bernardo, que são de Apiaí. Então, eu queria deixar aqui o pedido, senhor presidente, e encerro, que encaminhe o meu discurso ao professor vereador Mauro Rodrigues de Guapiara e ao professor Hilton Marques de Jales. Muito obrigado. Será que é encaminhado conforme pedido? Além do secretário. Muito obrigado, nobre deputado Paulo Fiorilo. Na sequência da lista suplementar, nobre deputada Letícia Aguiar. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes, a todos vocês que nos assistem também pela Rede Alesp. Bom, eu subo hoje essa tribuna, dia 15 de fevereiro de 2021, para esclarecer a você que acompanha o meu trabalho, que votou na Letícia Aguiar, que acompanha a gente pelas redes sociais, você que me conheceu agora, após o período eleitoral, e que tem acompanhado, admirado o trabalho que a gente vem realizando. A respeito de uma denúncia, que outros colegas parlamentares aqui já foram vítima, e agora eu sou o alvo da vez. Pois bem, para que a gente possa, eu possa explicar para vocês todo o contexto, eu vou precisar voltar uns meses atrás, que são as eleições municipais, período eleitoral, cidade de São José dos Campos. Quem nos acompanha sabe que São José dos Campos é a minha cidade, que nós temos um grupo político bastante forte, bastante atuante, que apoia o presidente Bolsonaro há muitos anos, antes mesmo dele ser presidente. Esse grupo político se juntou, se uniu, unificou forças, para que a gente pudesse ser, para São José dos Campos, uma proposta de um governo de direita conservador e bolsonarista. Esse grupo foi formado por diversas pessoas, lideranças políticas, e também juntou-se a nós importantes pessoas da cidade. Brigadeiro da Força Aérea Brasileira, coronel da Força Aérea, desembargador de Justiça, autoridades civis, policiais militares, coronel do Exército Brasileiro, enfim, uma grande equipe que desenhou um belíssimo plano conservador para a cidade de São José dos Campos. Fomos para as ruas, fizemos campanha, tivemos uma árdua batalha, bem difícil, de manter a legenda, para que o nosso candidato, nosso amigo Sena, fosse o nosso candidato, junto com o coronel Paiva, à Prefeitura de São José dos Campos. Importante destacar que, antes do início do período eleitoral, o PSDB de São José dos Campos, já observando a nossa movimentação e observando a nossa força política na cidade, tentou, junto ao PSL estadual, unificar forças para que nós, em São José dos Campos, desistíssemos da nossa candidatura. Fizeram diversas manobras, o nosso diretório caiu 2 dias antes da convenção partidária, e após muita luta, muita batalha, a gente conseguiu reverter, manter a nossa candidatura e concorrer ao pleito das eleições municipais. A gente recusou tudo, todas as propostas. Por quê? Para manter a coerência de oposição ao governo do PSDB,
uma coerência de trabalho que já encaramos aqui na Assembleia Legislativa e que é o que acontece também em São José dos Campos, quem nos acompanha sabe, São José dos Campos e todo o Vale do Paraíba. Nós queríamos ser para São José dos Campos uma opção de direita e conservadora. Conseguimos manter, fomos em frente, mas não obstante a todos os obstáculos que nós enfrentamos no período, antes de começar a campanha, veja só, o PSDB de São José dos Campos, como não conseguiu levar a gente para o lado deles, nem mesmo com o PSL do Estado de São Paulo, com a executiva estadual, impetrou contra nós 26 processos. 26 processos. O primeiro deles, impugnar a nossa candidatura, impedir que um processo democrático eleitoral acontecesse. Foram na justiça para impedir, não conseguiram. Vencemos 1 a 1 dos 26 processos em pleno período eleitoral. Uma campanha bonita, uma campanha pautada nos valores conservadores. O Senna, nosso candidato a prefeito, era o único que ia à TV, no tempo de TV, para falar desses valores, desses princípios, para defender o governo Bolsonaro em debates, para ser uma oposição forte ao PSDB em São José dos Campos. E esse trabalho vinha ganhando os adeptos. E quanto mais adeptos, mais processo do PSDB de São José dos Campos ia chegando para nós. Pois bem, as eleições passaram, nós entendemos o processo eleitoral e a cidade de São José dos Campos entendeu por bem manter o atual prefeito, prefeito Felício, do PSDB de São José dos Campos, como prefeito da cidade, e nós respeitamos isso. É um processo legítimo e democrático. Agora, recentemente, alguns dias atrás, eu fui surpreendida com uma denúncia mentirosa, uma denúncia descabida, uma denúncia rasa, superficial, mais uma vez para atacar o nosso trabalho, uma denúncia de que eu estaria cometendo irregularidades na contratação da assessoria do meu gabinete parlamentar. Veja só um dos absurdos que eles falam nesse processo, nessa denúncia, de que uma das minhas assessoras, por ser uma pessoa de mais idade, ser idosa, não ter uma beleza compatível, não ter a juventude como característica, ela não estaria compatível pela atribuição do cargo. Ora, senhores, todos os assessores que aqui estão em nossos gabinetes têm as suas atribuições definidas pela Assembleia Legislativa. Todas as contratações de gabinete de todos os deputados passam pelo crivo da Assembleia Legislativa. Nós seguimos a lei. Todos são contratados diante da lei. É lamentável ver o PSDB agindo de uma maneira tão suja. A soberba deles é tão grande que eles se apegam até nesses detalhes. Uma senhora idosa não estaria compatível. Para mim é sim, uma pessoa experiente profissionalmente, experiência de vida, uma pessoa dedicada, trabalhadora, honesta. Aliás, quero aqui destacar que orgulho que eu tenho da equipe que está comigo ombreando essa missão, trabalhando comigo dia a dia para fazer um belo trabalho por todo o estado de São Paulo. Pois bem, eu preciso agora falar de um ponto importante. E agora vocês vão entender por que eu contei todo esse cenário para vocês das eleições municipais de São José dos Campos e esses ataques do PSDB. O denunciante é filiado ao PSDB, é comissionado do PSDB de São José dos Campos. E eu quero agora, por favor, tela 1. Veja aí, a tela 1. Nomeação do denunciante em cargo da Prefeitura, dia 27 de fevereiro de 2020. Gabriel Júnior Amador Silva Santos, para exercer o cargo de assessor de políticas comunitárias. Essa foi a contratação desse filiado, que é o denunciante. Segunda tela, por gentileza. Ele foi exonerado, pasmem, senhores, 44 dias antes das eleições, para fazer campanha para o candidato do PSDB, seu chefe na prefeitura de São José dos Campos, e, claro, para atacar os seus oponentes, seus adversários. Terceira tela. Não obstante a tudo isso, veja só, ele foi reconduzido ao cargo dia 19 de novembro, 4 dias após o término das eleições. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Está ali, ó.
dia 19 de novembro, ele foi reconduzido ao cargo 4 dias após as eleições. Por que eu estou explicando isso para vocês? Para que vocês entendam. Filiado e comissionado do cargo do PSDB é exonerado 40 dias antes do início das eleições. No dia 9 de novembro, 6 dias antes do dia da eleição, dia 9 de novembro, 6 dias antes do dia 15 de novembro, ele protocola essa denúncia mentirosa no Ministério Público de São José dos Campos, com o objetivo claro, de desequilibrar a disputa eleitoral. Porque estavam se sentindo ameaçados com o nosso trabalho, um trabalho digno, um trabalho sério, um trabalho de conservadores, de pessoas de bem de São José dos Campos. E aí passa as eleições, dia 15 de novembro, 4 dias depois, ele é reconduzido ao cargo de comissionado do PSDB de São José dos Campos. Vejam só, eu sou uma das maiores vozes de oposição do PSDB aqui, do governo Dória, aqui na Assembleia Legislativa. Vocês têm acompanhado o meu trabalho. Em São José dos Campos, eu e Sena, há muito tempo a gente é essa oposição, a gente vem trabalhando junto ao presidente Bolsonaro. Essa denúncia nada mais é que uma perseguição política. Estão se sentindo ameaçados com a nossa força. Essa é a verdade. E o que é mais grave é ver o PSDB de São José dos Campos utilizando desse jovem, que poderia ser um jovem promissor na política, utilizando ele de laranja, utilizando um órgão sério, competente, como é o Ministério Público, para perseguir politicamente seus adversários. E, claro, refletir no presidente Bolsonaro, já que somos apoiadores do presidente Bolsonaro há muito tempo. Essa denúncia absurda, caluniosa, só me faz ficar mais forte, mais firme nessa missão que você me confiou. Lembrando aqui do meu saudoso pai, que ficou 18 anos servindo a Prefeitura de São José dos Campos, com lisura, com retidão. São esses valores que eu carrego para cá, para essa Assembleia Legislativa. São esses valores que vão me fazer seguir em frente. Estou aqui, ó, de peito aberto, de cara limpa, sem nada a esconder. A você que acompanha o meu trabalho, que sabe da minha seriedade, do meu amor por esse país, por essa missão, obrigada. Obrigada por acreditar. Seguirei em frente. Seguirei em frente, de cabeça erguida, confiando na justiça e que a verdade vai prevalecer. Muito obrigada, senhor presidente. Próximo orador inscrito, nobre deputado Tenente Nascimento. Acho que você fez bem em vir, falar, e a gente nem te interrompeu para você poder dar Sim, obrigada, obrigada, porque acho que ficou uns 10 minutos, né? Não, mas não é necessário. Nem tocamos a campainha. Se você for notar, se a gente... Senhoras e senhores, meus queridos que nos acompanham, vocês que nos acompanham pela TV Alesp, presidente, deputado capitão Castelo Branco, a qual eu tenho muita estima e consideração, coronel Telhada, os demais deputados que aqui se encontram presentes, temos aqui Raquel e também nossos policiais militares sempre presentes, a qual eu venho aqui hoje, mais uma vez, subir essa tribuna para pedir ao governador, aqueles que realmente têm a possibilidade de, juntamente com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Saúde do Estado, para que possamos ser atendidos na questão quanto aos nossos policiais militares. Nós entramos com uma indicação, a indicação número 1 do ano de 2021, juntamente com o deputado Coronel Telhada, deputado Campos Machado,
deputado agente federal Danilo Balas, deputado Major Meca, deputado José Américo, deputado André do Prado e deputada professora Bebel. O que nós estamos solicitando? Para que os nossos policiais militares, os nossos bombeiros, os nossos guardas civis, a Polícia Civil e também os professores, para que eles sejam incluídos no grupo 1 da vacinação. Nós vimos aqui, que me antecedeu, o deputado Janazzi, falando principalmente da volta à sala de aulas dos nossos alunos. E algumas escolas, os professores já foram contaminados, né, pelo Covid-19. E nós estamos nesse impasse. O governo, logicamente, tentando fazer alguma coisa para que voltar à sala de aula é importante, sim, porque tem pais que deixaram o seu local de trabalho, o seu serviço, perderam os seus empregos para acompanhar os seus filhos no ensino virtual. E nós não temos ainda condição nem tecnologia para isso. Pasme, deputado Janazzi, de 3.500.000 alunos, apenas 42% tinha acesso à internet. Lógico que o governo fez uma incursão forte agora, onde comprou 750 mil chips, onde está sendo entregue aos alunos que estão naquela fase mais vulnerável, naquela condição mais vulnerável, onde os professores também estão adquirindo ferramentas, tablets, para que possam melhorar essa interlocução escola, aluno e família. Mas os nossos policiais militares, os nossos professores, a Polícia Civil, os nossos bombeiros estão na linha de frente e sendo infectados. Eu recebi informação de um amigo meu policial que está internado, eu fiquei surpreso, está na linha de frente. Então eu quero aqui fazer um apelo às autoridades para que eles também sejam incluídos no grupo 1, no grupo para que sejam vacinados. Os nossos valentes, eles não estão e nem vão abandonar o fronte, e nem, se quisessem, não poderiam. Mas após o seu turno de serviço, o que acontece? Ele vai para a sua casa, ele tem que estar juntamente com sua família, levando o risco de ser infectado e também levar para a sua família. Então, mais uma vez, nós viemos aqui, a essa tribuna, pedir às autoridades que façam essa incursão para que eles também possam ser incluídos no grupo 1 de vacinação. Eu quero agradecer, presidente, quero agradecer a todos, que possamos sim ser atendidos nessa solicitação, porque os nossos heróis são seres humanos como todos vocês. Meu muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Tenente Nascimento. Está encerrado o pequeno expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para falar pelo artigo 82. É regimental. Vossa Excelência tem 5 minutos. O senhor está bem na acompanhado, tribuna. Hein? Tenho percebido isso. Senhor presidente, eu quero retomar aqui essa questão do convênio da alimentação, que eu acho que vale a pena a gente destacar mais alguns aspectos. O primeiro deles, quando olhamos o encerramento do ano de 2020, nós vamos constatar que o governo do Estado ficou com 14,6 bilhões, eu vou repetir, 14,6 bilhões em caixa. Não é pouca coisa. Bilhões. Já descontado tudo que precisa ser pago e que não deu tempo, portanto, os empenhados. Para ter uma ideia, senhor presidente, se a gente comparar com 2019, foram 6,7 bi.
É quase 3 vezes mais. É muito dinheiro numa situação de pandemia, em que as pessoas precisam de proteção social, e o governo termina com 14,6 bi em caixa. E, se a gente olhar o plano orçamentário, nós saímos de um déficit de 553 milhões em 2019 para um superávit de 7,7 bilhões em 2020. Está de parabéns o governo, hein? Fez a lição de casa, cortou, aumentou ICMS, extinguiu, vai propor privatizar parques, e ainda nem conseguiu, mas já tem muito dinheiro em caixa. Por isso, rever o convênio da alimentação é fundamental, até para que as prefeituras possam ter tranquilidade para ter escolas de tempo integral nos seus municípios. Aliás, no caso de Jales, só para concluir, eu queria sugerir, eu não sou de Jales, o senhor sabe disso, a minha base é São Paulo, mas eu venho de Araraquara, mas tenho uma relação com Jales e com aquela região. Outros deputados aqui possivelmente têm mais relação do que eu. Então, eu queria sugerir também que esses deputados, o deputado Carlão Pignatari, a deputada Analice, o deputado me fugiu aqui, mas eu vou lembrar já já, o deputado Itamar, que é lá de Santa Fé do Sul, eles estão também ali próximos e eu acho que vale a pena que eles pudessem ajudar nesse debate. Por fim, queria levantar uma questão aqui que me parece ser muito interessante e que é um debate que poderia durar horas. Vai ser publicado hoje um estudo, uma pesquisa feita pela economista Laura Carvalho e que foi publicada na BBC e também no G1, sobre a questão de taxar o 1% dos mais ricos no Brasil. Todo mundo fala da importância da Bolsa, do auxílio, o problema é que o Estado não tem mais dinheiro, não pode fabricar segundo o presidente e tal, não tem como tirar dinheiro. Fácil. Conforme estudo, cujos resultados serão publicados em nota técnica nesta segunda-feira, uma política de proteção social financiada a partir da tributação de 1%, apenas 1% dos mais ricos, que garanta a transferência de R$ 125 por mês para os 30% mais pobres, pode ter um impacto positivo de 2,4% no PIB, que é a soma de todos os bens e serviços finalizados produzidos por um país, por exemplo, ao longo de um determinado período, um ano, um trimestre. Aqui é o debate sobre quem tem mais deveria contribuir com mais. O deputado Janesi insiste muito nesse debate quando mostra aqui os principais devedores de ICMS do Estado. São firmas, são empresas que têm muito recurso. Nós deveríamos agora buscar os seus proprietários, aqueles que têm fortunas. E eu não estou falando de pouco dinheiro, eu não estou falando de 2 milhões, 3, estou falando de bilhões. Nós estamos falando de 10 bilhões de patrimônio, de fortuna. É sobre esses que deveriam recair essa contribuição nesse momento tão difícil de pandemia. O governo federal e nem o governo do Estado, aí os dois, por serem liberais e possivelmente por terem amigos nesse patamar, jamais vão ter a coragem de taxá-los. A coragem do governador é tirar benefício de pessoas com deficiência, no caso do IPVA, ou é aumentar a alíquota de impostos que vai atingir os mais pobres, no caso da carne, no caso dos alimentos, no caso dos medicamentos. É fácil. Eu quero ver o governador ter a coragem de aumentar o ITCMD dos bilionários. Eu quero ver o presidente da República ter a coragem de aumentar ou de taxar os ricos, os bilionários, que são 1% dos que têm muito dinheiro nesse país. Esse é o grande desafio e nós vamos voltar a esse debate em breve. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de utilizar a tribuna pelo artigo 82 do Regimento regimental. Interno. Vossa Excelência tem o tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, de volta a esta tribuna, gostaria de manifestar aqui o meu assombro com alguns setores da nossa sociedade
setores que se associam, que se filiam ao terraplanismo científico, ao negacionismo, sobretudo nesse momento tão difícil da história do Brasil e do mundo. Setores que pressionam a abertura das escolas, mesmo nesse cenário caótico que eu já apresentei no meu primeiro pronunciamento, né, de alta da contaminação, da alta do número de mortos. Mesmo assim, esses setores insistem na abertura criminosa e genocida das nossas escolas públicas e privadas. Nós temos um caso, que é o seguinte: esse grupo Escolas Abertas, que é um grupo pequeno, um grupo de alguns pais de alunos das escolas particulares, logicamente, né, que soltou um texto aqui que eu achei um absurdo, porque ele diz o seguinte: eles atacam, esses pais atacam os professores, dizendo que os professores não querem reabrir as escolas, e ainda sugerem o seguinte: se os professores estão reclamando que as escolas não têm condições estruturais ou de limpeza, que eles focam muito na questão da limpeza, temos que lutar pela limpeza, óbvio, mas quando se tem um objetivo maior que a educação, né, aí pode-se fazer um mutirão da comunidade com pais, mães, professores, coordenadores, diretora, funcionários e até alunos para manter a escola limpa. Não é disso que se trata. Eu gostaria de dialogar com as pessoas que estão defendendo essa ideia. Eu lembrei daquele dirigente de ensino de Santos, que recentemente fez um vídeo pedindo para que os supervisores de ensino e os professores coordenadores fossem para as escolas capinar, tirar o mato das escolas. Falou no Facebook, eu até mostrei o vídeo aqui no telão. Ou seja, o fato é que as nossas escolas não têm funcionários porque o poder público não contrata, e quando contrata, quando faz concurso não chama. É o caso da Prefeitura de São Paulo agora, que vive uma situação de calamidade pública, porque mais de 500 escolas estão com falta de servidores, porque a empresa contratada, terceirizada, rompeu o contrato e essas escolas não têm esses funcionários, tanto é que elas não foram reabertas, mais de 500, só por esse motivo. Agora, nas outras, nós temos poucos funcionários, né? Então não é possível a abertura das escolas nessas condições. Eu repito, nós temos condições que impedem a reabertura das escolas. Nós temos fatores internos, que são falta de servidores, falta de estrutura, de ventilação, de arejamento, falta de condições para manter e aplicar na prática todos os protocolos de segurança. Eles são inviáveis para crianças e adolescentes, todos sabem disso. E os fatores externos, que são os que eu já coloquei aqui. São Paulo, com 55 mil pessoas mortas, com uma pessoa morrendo a cada 6 minutos de coronavírus no estado, com a média de 250 pessoas morrendo todos os dias. É nesse cenário que eles reabrem as escolas. Então, queria aqui repudiar esse texto, Escolas Abertas, que eu tive acesso hoje, um absurdo. Tem que cobrar, esse grupo deveria prestar um serviço muito maior para a educação, cobrando que o prefeito Bruno Covas contrate servidores, chame os aprovados no concurso público, que o Dória faça o mesmo, e não jogando a comunidade contra os professores, criminalizando os profissionais da educação. Então, quero repudiar veementemente esse texto. E, para concluir, senhor presidente, eu gostaria ainda de dizer o seguinte: olha, lá em Guapiara, inclusive o deputado Paulo Ferreira acabou de citar a cidade, mas em Guapiara a situação lá é grave, muita contaminação, pessoas mortas. A prefeitura publicou um decreto, inclusive proibindo a abertura das escolas, porque a contaminação lá é muito alta. Então o prefeito, de uma forma acertada, publicou o decreto, né, enfim, limitando o funcionamento do comércio e, sobretudo, das escolas, dizendo que não é para que as escolas sejam reabertas, né, e que não haja nem funcionários, ninguém nas escolas, porque a situação lá é grave. No entanto,
a diretoria de ensino do Estado, que é a de Apiaí, responsável por Guapiara, determinou a volta às aulas presenciais, não respeitando o decreto municipal, expondo toda a comunidade escolar à morte, ao genocídio. Então, quero repudiar veementemente aqui a Secretaria Estadual de Educação e a Diretoria de Ensino de Apiaí, que determinou a volta às aulas presenciais nas escolas estaduais, não respeitando a Prefeitura de Guapiara. Tem um decreto, e lá não é para abrir nada, que as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo contaminadas. Não é possível que as pessoas perderam a noção da realidade, da importância da vida das pessoas e sigam orientações genocidas, terraplanistas e negacionistas da ciência. Então, fica aqui o nosso repúdio a essa determinação da Secretaria da Educação de reabrir as escolas estaduais no município de Guapiara. Eu acho que o prefeito tem que abrir um boletim de ocorrência contra a Secretaria de Educação, que determinou, está determinando um verdadeiro genocídio na cidade, reabrindo as escolas estaduais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Pela ordem, senhor deputado. Para indicar o deputado Castelo Branco, o artigo 82, para falar pelo regimental. Muito obrigado. Deputado Castelo Branco, Vossa Excelência tem tempo de 5 minutos regimentais. Fazendo uso do plenário para apresentar o contraditório e, desde já, manifestando meu respeito às colocações que aqui foram feitas pelos colegas. Em primeiro lugar, sou contra a taxação das grandes fortunas por várias razões. Não é esse o caminho. Teremos oportunidade, numa outra situação, de fazer uma sustentação oral. Taxar grandes fortunas é matar a galinha dos ovos de ouro, é um erro estratégico. Existem outros caminhos mais seguros e melhores. Em segundo, eu gostaria de elogiar as mães destas escolas particulares que estão fazendo esse movimento corajoso, movimento organizado, um movimento saudável, pela abertura das escolas, e que estão recebendo muitas críticas, que eu entendo, mas estiveram conosco no gabinete, mostrando o seu trabalho, e nós estamos apoiando essas mães, essas associações que estão defendendo a abertura das escolas. Finalmente, aproveito o plenário de hoje, dia 15 de fevereiro, para desejar um feliz aniversário a uma menina muito especial, Nina, minha filha, e que está prestando vestibular para medicina e que hoje completa os seus 18 anos. Parabéns, Nina, que Deus a abençoe. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Janazzi. Para uma comunicação regimental, do levantamento. Por favor. Senhor presidente, só para fazer um apelo, eu sei que aqui vossas excelências apoiam o nosso PDL número 22, que coloca o fim do confisco dos aposentados e dos pensionistas. Nosso PDL já foi aprovado no Congresso de Comissões, na última sessão de 2020. No entanto, quando ele estava sendo votado aqui no plenário, estava sendo debatido, o governo, num golpe regimental, apresentou uma emenda de plenário para que ele voltasse ao Congresso de Comissões, para que ele não fosse votado naquele momento. O PDL já foi aprovado nas 3 comissões, com pareceres favoráveis. Ele já está, aqui, em tese, pronto para ser votado. No entanto, tem a pendência de uma emenda de plenário que tem que ser votada ou não. Ela pode ser recepcionada ou não pelo Congresso de Comissões, que não vai fazer diferença nenhuma, porque o PDL já foi aprovado no Congresso de Comissões e tem que ser aprovado agora no plenário. Então, quero fazer um apelo aos 94 deputados e deputadas para que nós possamos votar o fim do confisco das aposentadorias e das pensões do Estado de São Paulo, fazendo justiça com os servidores. A ALESP, a Assembleia Legislativa, não pode se furtar desse seu compromisso, dessa dívida com os servidores, até porque ela foi responsável pela aprovação da reforma da Previdência, que deu suporte para, infelizmente, a publicação do decreto 64021 do governador Dória, que coloca em prática esse confisco. Mas a ALESP tem a prerrogativa de revogar,
de anular o decreto do governador. E nós estamos solicitando agora, na reunião de líderes, através da nossa líder, a deputada Mônica Seixas, para que o projeto volte para o debate aqui no plenário e seja votado imediatamente. Não é uma luta só nossa aqui, mas é uma luta também suprapartidária, essa que eu tenho certeza que é abraçada pelos mais diversos partidos da Assembleia Legislativa. Então, vamos lutar pelo fim do confisco das aposentadorias e pensões e pela aprovação imediata do PDL número 22. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Pela ordem, deputado Nascimento. Havendo acordo entre as lideranças, pedimos o levantamento da presente sessão. Muito obrigado, senhor deputado. É regimental. Portanto, senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma ordem do dia da última quinta-feira. Muito obrigado a todos. Está levantada a sessão.